bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos dando continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos, e a gente vai fazer uma leitura aqui do tema A Virtude. Uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, foi dada em Paris, 1863. Então, a virtude, né, que é aquele conjunto, as virtudes é um conjunto de sentimentos que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas encarnações até a gente atingir a virtude máxima, que é o amor, né, tal qual Jesus veio nos ensinar. A plenitude do amor é o conjunto de todas as virtudes. Paciência, abnegação, enfim, são tantas as virtudes, né? São várias aí as virtudes que existem, e o conjunto delas, quando a gente conseguir implementar, né, todas elas num grau máximo, nós já estaremos aí, seremos homens de bem e estaremos bem adiantados na nossa evolução, né? Bom, então olha aqui, olha. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. Esse primeiro parágrafo já é muito rico, né? Então, a virtude máxima, digamos assim, é o amor. Mas digamos que abaixo do amor, se vamos colocar essas virtudes todas num grau de hierarquia, tá? Vamos supor aqui. Se assim fosse, a humildade estaria um grau abaixo dessa virtude máxima, né? E qual é o vício, qual é o defeito moral que se opõe à virtude da humildade? É o orgulho. E nós sabemos que o orgulho ainda é a grande chaga da humanidade. Então, quando nós ainda temos o sentimento de querer pôr em evidência alguma coisa de boa que a gente faça, que está nos faltando a humildade. Ou seja, por mais que a gente seja virtuoso, por mais que a gente seja paciente, modesto, modesto não, quer ver? Vamos aqui, olha. Por mais que a gente seja bom, trabalhador, sóbrio, enfim, né? Paciente, resiliente, se a gente fica se achando por ser assim, nos falta aquela que é, vamos dizer, uma das mais importantes, que é a modéstia, que é a humildade. Então, nós não somos virtuosos de verdade. Nós somos, na verdade, iludidos, né? Nós estamos nos iludindo, acreditando que estamos assim numa condição que ainda não estamos, né? Então, por isso que ele fala que essas virtudes, para o nosso grau evolutivo, elas sempre vêm acompanhada de pequenos defeitos que a deslustram, né? E o principal, diria, como sempre, é o orgulho. Então, que a gente comece a praticar o exercício de que cada coisa boa que a gente faça, a gente se force, mesmo tendo vontade de que as pessoas saibam, a gente se force a não comentar, a gente se force a não ter atitudes diretas ou indiretas de esperar um reconhecimento, né? Para que a gente vá conseguindo se aproximar mais da verdadeira virtude. Então, olha, vamos então continuar. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões.
São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Isso é muito importante. A pessoa que é virtuosa, ela não acha que ela é. Ela não acha, porque ela já tem uma compreensão tão dilatada das coisas, ela acha que, sabe assim, como a gente com os nossos... olha, um exemplo bem claro. Nós, quando temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades morais, quando a gente vai justificar, a gente não costuma falar, mas é meu jeito, esse é meu jeito. Não é assim? Quando a gente, alguma coisa que não é legal na gente, a gente sempre vem com essa desculpa, como se isso nos eximisse do esforço de ter que nos melhorarmos, né? Então a gente fala, mas é meu jeito, eu sou assim, fazer o quê? Né? O virtuoso é a mesma coisa, ele ignora, é o jeito dele. Ele nem tem noção de que é um virtuoso, né? Ele é a verdadeira virtude, ela é reconhecida pelos outros e não auto-reconhecida, né? É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Então, né, orgulho, vaidade também, a gente fica achando que todo mundo tem que a gente tem muito a oferecer, muito mais, né? Todo mundo tem que saber que eu tenho essa ou aquela condição, né? Que achar que eu vou mudar o mundo, achar. Então, assim, essa vaidade da gente se achar mais do que o que a gente realmente é, né? Essa vaidade de querer, como é que eu vou dizer? Querer que a nossa opinião, que a gente, né? Tudo isso que a gente se prevaleça ali, que as pessoas saibam o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a falar, isso aí é vaidade. Então que a gente comece a pensar em não alimentar a nossa vaidade, né? Porque são defeitos morais que deslustram a virtude verdadeira. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e que se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio, aniquila, por essa única razão, todos os méritos, o que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Então, né, as falsas aparências, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem pessoas que trazem ali, até está escrito no Evangelho, o veneno, a doçura nos lábios e o veneno no coração, né? Então, vamos ver como é a conduta da pessoa. O que ela faz no dia a dia é que vai dar provas da autenticidade das suas qualidades morais, né? E não o que ela está pregando em praça pública e tudo mais, né? Compreendo perfeitamente que aquele que o faz sente bem uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. As humanidades, né, se perderam. Por que ele está colocando aqui no plural? Somos nós, né? Em várias épocas da história e sempre reencarnando, e ainda estamos aqui reencarnando no mundo de provas e expiações para ver o quanto a gente está atrasado, né? Então, se
a gente for pegar a história e for ver aquelas barbaridades ali que fizeram tantos povos ali degenerar, praticar atos ali hediondos, né? As humanidades daquela época, quem eram? Éramos nós, encarnações pretéritas, né? Então, foi assim que a gente foi se perdendo. Então, o que a gente está fazendo da nossa atual encarnação, né? E para a gente ilustrar, já que foi falado aqui citou como um virtuoso, né, um exemplo de virtuoso, São Vicente de Paulo, eu vou trazer aqui do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, pela mediunidade do Chico Xavier, uma historinha que fala do São Vicente de Paulo. Chama Louvores Recusados. Conta-se no plano espiritual que Vicente de Paulo oficiava num templo aristocrático da França, em cerimônia de grande gala, à frente de ricos senhores coloniais, capitães do mar, guerreiros condecorados, políticos ociosos e avarentos sórdidos. Quando, a certa altura da solenidade, se verificou à frente do altar inesperado louvor público, isso no plano espiritual, né? Velho corsário abeirou-se da sagrada mesa eucarística e bradou com grito: Senhor, agradeço-te os navios preciosos que colocaste em meu roteiro. Meus negócios estão prósperos, graças a ti que me designaste boa presa. Não permitas, ó Senhor, que teu servo fiel se perca de miséria. Dar-te-ei valiosos dízimos. Erguerei uma nova igreja em tua honra e tomo os presentes por testemunhas do meu voto espontâneo. Outro devoto adiantou-se e falou em voz alta: Senhor, minha alma freme de júbilo pela herança que enviaste à minha casa pela morte de meu avô, que, em outro tempo, te seguiu gloriosamente no campo de batalha. Agora podemos, enfim, descansar sob a tua proteção, olvidando o trabalho e a fadiga. Seja louvado o teu nome para sempre. Um cavalheiro maduro, exibindo o rosto caprichosamente enrugado, agradeceu. Mestre divino, trago-te a minha gratidão ardente pela vitória na demanda providencial. Eu sabia que a tua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram dilatadas. Construirei, por isso, um santuário em tua memória bendita, para comemorar o triunfo que me conferiste por justiça. A adornada senhora tomou posição e exclamou: Divino Salvador, meus campos da colônia distante, com o teu auxílio, estão agora produzindo satisfatoriamente. Agradeço aos negros sadios e submissos que me mandaste, e em sinal de minha sincera contrição, cederei à tua igreja boa parte dos meus rendimentos. Um homem antigo, de uniforme agaloado, acercou-se do altar e clamou estentório: A ti, mestre da infinita bondade, o meu regozijo pelas gratificações com que fui quinhoado. Os meus latifúndios procederam de tua bênção. É verdade que, para preservá-los, sustentei a luta e alguns miseráveis foram mortos. Mas quem, senão tu mesmo, colocaria a força em minhas mãos para a defesa indispensável? Doravante não precisarei cogitar do futuro. De minha poltrona calma farei orações fervorosas, fugindo ao imundo intercâmbio com os pecadores. Para retribuir-te, ó eterno Redentor, farei edificar no burgo da qual a minha fortuna domina um templo digno da tua invocação, recordando-te os sacrifícios na cruz. Os agradecimentos continuavam, quando Vicente de Paulo, assombrado, reparou que a imagem do Nazareno adquiria vida e movimento. Estático, viu-se à frente do próprio Senhor, que desceu do altar florido em pranto. O abnegado sacerdote observou que Jesus se afastava a passo rápido.
Contudo, sentindo-se junto dele, cobrou ânimo, perguntando-lhe igualmente em lágrimas: Senhor, por que te afastas de nós? O celeste amigo ergueu para o clérigo a face melancólica e explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos que desprezam os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam os infortunados. O interlocutor sensível nada mais ouviu. Cérebro em turbilhão, desmaiou ali mesmo, diante da assembleia intrigada, sendo imediatamente substituído. E febril delirou alguns dias, prisioneiro de visões que ninguém entendeu. Quando se levantou da incompreendida enfermidade, restituiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade até o fim dos seus dias. Os adoradores do templo, entretanto, continuaram agradecendo os troféus de sangue, ouro e mentira diante do mesmo altar e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido. É uma história, né, que bacana, que conta aqui, ela ocorreu lá no plano espiritual, né, e estavam esses que foram poderosos na Terra tentando justificar se fizeram alguma coisa, né, mas assim, se afastando do maior mandamento, que é o amor, né? Tipo, os fins justificam os meios, né? E usando os meios totalmente contrários ao Evangelho de Jesus, né? Mas achando que mandando construir igrejas, mandando construir um templo, mandando fazer isso, mandando levantar altares, né? Porque por causa do seu poder, por causa do seu dinheiro, achando que isso ia anular, né? Ou apagar aquelas máculas que fizeram, né? E Jesus ali tinha uma imagem do Cristo que foi ganhando vida, né? E vai se afastando, vai se afastando. E Vicente de Paulo, que estava entre esses aí, né? Ele estava só observando tudo ali. Ele estava só entre esses e ele vai até o encontro de Jesus, né? Ele vai até o encontro de Jesus e fala, por que se afasta, né? E aí Jesus dá a lição que deu aqui no final, né? Mostrando ali como que a humanidade, né, ainda não compreende mesmo, né, a lição de Jesus, né? Então ele desmaia ali, né, espírito, que ele está lá no plano espiritual, aquilo ali mexeu com ele de uma maneira tal que ele já começa ali a repensar, a pensar diferente, lá mesmo, né? E começa a trabalhar ali mesmo, incansavelmente, né? Em favor do outro. Ele não descansava. Quando ele acorda desse transe aí, e todo mundo acha que ele estava ficando louco, né? Mas na verdade, ele compreendeu o que era ser virtuoso, né? E passou a praticar a verdadeira virtude, como a gente acabou de ler aqui no Evangelho, né? Vicente de Paulo era virtuoso. Então ele teve essa experiência, né? Lembrando que Vicente de Paulo, na encarnação terrena, essa encarnação, ele veio como um homem rico, né? Então, para a gente perceber que mesmo ele tendo ali a riqueza, né? Ele já havia desenvolvido esse desprendimento dos bens terrenos, sabendo qual é o verdadeiro valor mesmo dos bens que constituem a verdadeira virtude, né? Então, que a gente se espelhe nesses exemplos de virtuosos, né? Francisco de Paulo, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, o digno cura de Ars, né? De Ars, como foi colocado no Evangelho, e tantos outros, né? Todos esses espíritos superiores aí,
que colaboraram com Jesus, que colaboram com Jesus, são todos virtuosos, né? São espíritos que estão muito na nossa dianteira no quesito de desenvolvimento de virtudes. Então, que a gente aprenda com eles, né? Vá seguindo esses exemplos que estão mais próximos de nós, porque é assim que a gente vai seguir o grande exemplo que é Jesus. Agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver um texto do livro Em Torno do Mestre, escrito por Vinícius, e o título é Renúncia. Então, nesse texto, Vinícius ele coloca sobre a evolução, faz colocações sobre a evolução do homem. E para evoluirmos, nós precisamos renunciar a algumas questões, né? Então, precisamos fazer escolhas, né? E fazer escolhas é renunciar a outras coisas. Então, por exemplo, se quero trabalhar e estudar, tenho que renunciar a certas horas de lazer, tenho que me organizar muito bem para conseguir concretizar esse ideal. Para evoluirmos em nossos pensamentos, sentimentos e conhecimentos, precisamos buscar renovação em nosso espírito. Precisamos nos conhecer interiormente. E isso pede reflexão e estudos de si mesmo. Vejamos o que Vinícius nos fala. Não pode haver progresso integral sem renúncia. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito é urdida de renúncias sob aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar jamais firmará as bases seguras de sua evolução. Então vemos que o evoluir não é algo tão simples de realizar, obviamente. É preciso se analisar, ser franco consigo mesmo e mudar certos costumes, vícios, avaliar os nossos próprios pensamentos, nossas atitudes e refletir sobre os próprios sentimentos. É preciso, portanto, o autoconhecimento. No entanto, evoluímos porque é nosso destino. Existe, né, a lei da evolução, tudo evolui no universo. Podemos trabalhar a nossa reforma íntima ou podemos nos deixar levar pelos nossos instintos, mas sempre haverá consequências dos nossos atos e uma hora ou outra resolvemos nos modificar, porque as consequências que teremos de enfrentar nos convencerão a buscar pela reforma íntima com mais intensidade, né? Então, aquele que não busca a reforma íntima vai vivendo assim como dá certo, ele também, né, vai evoluir, porque todos evoluem. Uma hora ou outra ele vai mudar de opinião. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, num texto que está no capítulo 9 do Evangelho, no último parágrafo do item 8, podemos ler assim: ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora, e forçosamente sua vontade deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos, né? Não é que os espíritos vão fazer isso mesmo, é uma forma simbólica de explicar para nós, né? De esclarecer para nós que todos nós vamos evoluir, né? Nós vamos criando situações difíceis, né? Os espíritos nos auxiliam quando nós temos boa vontade, quando nós não temos, ficamos ficamos à revelia, né? Os espíritos esperam o momento certo que nós estamos prontos para ouvi-los e então eles nos auxiliam. Então, ainda Vinícius escreve: renunciar é vencer, vencer é viver.
A redenção é impraticável fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. Então, olha, redenção no dicionário significa salvação, proteção que livra de situação difícil. E no significado teológico, redenção é resgate do ser humano por Jesus Cristo. Portanto, redenção implica em reforma íntima. E reforma íntima é uma luta consigo mesmo, procurando vencer os vícios, certas atitudes, cuidar dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Trata-se de desenvolver a sensibilidade e ampliar a visão do seu próprio mundo interior. Vou ler mais um trecho do texto de Vinícius. O homem é um animal que se espiritualiza, veio do império dos instintos e caminha para o reinado da razão. O desenvolvimento harmônico dos atributos do espírito, que são inteligência, razão, vontade e sentimentos, determina naturalmente o recuo do instinto. À medida que o espírito assegura seu poder, a animalidade se restringe, semelhante transição de um para outro reino, semelhante transição de um para outro reino, obra da renúncia. Então, neste texto, vemos que nós não fomos sempre assim como somos hoje. Fomos criados simples e ignorantes. Inicialmente, vivemos os instintos e, através do tempo, fomos evoluindo, desenvolvendo o pensamento, o raciocínio e chegamos a nos reconhecermos como seres pensantes. Temos inteligência, sensibilidade, raciocínio e podemos fazer escolhas conscientemente ou nos deixarmos levar pelos instintos. É uma conquista estarmos no estágio da humanidade, mas podemos avançar mais. Continuando a leitura do texto. O instinto representa o domínio da carne, a razão ou do espírito. Há estágios na vida dos seres em que o instinto tem a primazia, época da irracionalidade. Outros há em que o despotismo do instinto, ou seja, a arbitrariedade do instinto, constitui a fonte de todos os males. E ele coloca 2 pontos, ciclo racional. Então essa parte, essa época seria a do ciclo racional, mas age por arbitrariedade. O animal tem no instinto o seu guia. Para o homem, o guia deve ser a razão. Sempre que esta fraqueja, cedendo lugar àquele, o homem erra e sofre. Erra porque se deixa arrastar, tendo já o leme e a bússola para orientar-se, ao sabor das vagas que o desviam do roteiro normal da vida. Sofre porque o erro é causa cujo efeito é a dor. O instinto não reúne os requisitos necessários para satisfazer as aspirações do espírito. Antes, constitui-lhe embaraço. Daí a necessidade de restringi-lo, impondo limites cada vez mais restritos às suas exigências. E isto só se consegue com a renúncia. Então vemos que o instinto prioriza as necessidades do corpo. Portanto, a matéria comanda ações e não a razão. À medida que evolui, o homem desenvolve seu pensamento e aprende a fazer escolhas e, portanto, estará evoluindo sua racionalidade. E enquanto a moral ainda não se desenvolve o suficiente, o homem pode usar sua racionalidade, ou seja, sua capacidade de raciocínio, para dominar seus semelhantes. E isso o autor denomina de despotismo do instinto. O instinto é um impulso interior que influencia o ser inconscientemente a atos adequados à sobrevivência. E a razão é a capacidade de raciocinar, reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. A razão permite decidir se quer ou não deixar-se levar pelo instinto. O homem mais evoluído desenvolve a razão e, tendo a razão, pode escolher o que fazer e pode não se prender aos instintos. Isso porque já tem conhecimento da moral. Deus criou todos e a todos dá condições para evoluir, mas
como ele, Deus, né, deu o livre-arbítrio. O espírito pode retardar o seu progresso. Por isso, nem todos evoluem igualmente. Cada um escolhe o seu trajeto evolutivo. Há os retardatários por opção. Continuando a leitura. A grande maioria dos homens vegeta entre duas tiranias. Uma que atua no seu interior e se denomina instinto. Outra que age de fora para dentro e se chama sentidos. Subjugado pelo instinto e fascinado pelos sentidos, o homem torna-se um ser híbrido, incoerente e extravagante, capaz de todas as aberrações. Só a renúncia, jugulando, significa dominando a cobiça e refriando os instintos, poderá quebrar os grilhões desse duplo e aviltante cativeiro. É o que São Paulo, o apóstolo Paulo, aconselha em sua epístola aos Romanos, sob os seguintes dizeres, abre aspas, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional, e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que o nosso corpo seja um sacrifício vivo em oferenda perpétua, é indispensável manter aceso o fogo da renúncia na imolação do instinto e da cobiça. Continuando o texto, abre aspas, se alguém vem a mim e não renuncia a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então agora Vinícius comenta este texto. Sempre que o incomparável mestre fechava seus discursos com a frase quem tem ouvidos de ouvir, ouça, queria com isso dizer quem for capaz penetre o sentido destas palavras, porque o meu ensino não está na letra que mata, mas no espírito que vivifica. O trecho acima inscrito acha-se em tais condições. Jesus tinha o lar e a família na mais alta consideração. Segundo seu modo de ver, no lar e na família se consubstanciavam os maiores bens, aqueles a que o homem se achava mais intimamente ligado. Daí citar precisamente o lar e a família ao lado da própria vida como os objetos que fazem jus aos nossos maiores afetos e ao nosso mais profundo e radicado apego. Todavia, esses tesouros devem ser renunciados quando constituam embaraços à obra da redenção de nossos espíritos. Mas, afinal, de que consta essa renúncia e como deve ser executada? Aqui cumpre lembrar a observação do Senhor: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. A renúncia, tal como Jesus a estabelece, não significa no que respeita à família, o seu abandono, nem o arrefecimento do afeto que une os corações destinados a viverem sob o mesmo teto. E no que concerne aos bens temporais, a renúncia não importa tão pouco em abrirmos mão de tudo o que possuímos, transformando-nos em párias ou mendigos. Renúncia, segundo o critério evangélico, quer dizer capacidade moral, força de caráter capaz de sobrepor, em qualquer emergência ou conjuntura, a causa da justiça e da verdade acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. Tal é a condição sine qua non estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Tem uma parte do texto que eu não vou ler, mas estará lá no site, para quem quiser consultar.
mas eu vou comentar, né, um pouco. Para evoluirmos, precisamos do convívio com as pessoas, através dos relacionamentos no lar, com os amigos, no trabalho e no caminhar, podemos estar aprendendo e ensinando. Se nos isolarmos da sociedade com o intuito de não errar, não incorrer em arrependimentos, estaremos estacionando na nossa evolução ou evoluímos mais lentamente. É na interação com as pessoas, é nas horas de auxílio ou de pedir ajuda, ou quando adquirimos novos conhecimentos, é que estaremos evoluindo, aprendendo a fazer melhores escolhas e também aprendemos a refletir melhor sobre nós mesmos. O que Jesus quer dos seus discípulos é a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo. Isso é Vinícius que escreveu, né? O que Jesus requer dos seus discípulos é a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça e de amor, que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. E assim finalizamos essas reflexões de hoje e não deixemos de orar, confiar em Deus e cuidar de nós mesmos, aprendendo a auxiliar e a saber se defender das influências prejudiciais, cultivando os bons pensamentos e as boas atitudes. Boa semana a todos.